Olá e bem-vindos ao Globalai. Eu sou Natasha Kirchak e hoje vamos dar uma olhada nas histórias mais comentadas que estão acontecendo ao redor do mundo. Vamos ver o que vem por aí esta noite. Hoje, milhões de americanos tomam antidepressivos, medicamentos contra a ansiedade e outros remédios psiquiátricos todos os dias. Os medicamentos psiquiátricos estão sendo prescritos em excesso ou apenas injustamente demonizados? Nós vamos debater exatamente isso. E o que começou como um cruzeiro dos sonhos por águas remotas, agora se transformou em um crescente alerta internacional de saúde. O hantavírus está levantando sérias questões sobre se os Estados Unidos estão preparados para o próximo surto. Além disso, uma grande liberação de arquivos sobre OVNIs pelo Pentágono reacende uma das perguntas mais antigas. Será que estamos realmente sozinhos? Mas antes de chegarmos a tudo isso e muito mais, vamos dar uma olhada em algumas das maiores notícias ao redor do mundo nesta semana. Bem, pela primeira vez em anos, o presidente russo Vladimir Putin disse que acha que a guerra da Rússia com a Ucrânia está chegando ao fim. Ele fez esses comentários a repórteres após um desfile militar historicamente pequeno e curto em Moscou, marcando a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. Eles prometeram ajudar. O Ocidente prometeu assistência e então começou a alimentar um confronto com a Rússia que continua até hoje. Eu acho que a questão está chegando ao fim, mas é um assunto sério. Bem, apesar desses comentários que você acabou de ouvir, os combates ainda continuam. A Ucrânia relatou ataques de drones russos em quase 150 confrontos separados apenas nas últimas 24 horas, apesar de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Kiev e Moscou, que estava previsto para terminar em 11 de maio. E as equipes de resgate indonésias já recuperaram os corpos de 2 caminhantes de Singapura que morreram após a erupção do Monte Tukono, na Ilha Hana, na Indonésia, encerrando uma grande operação de busca que durou 3 dias, em condições incrivelmente perigosas. As vítimas foram soterradas por material vulcânico perto da cratera e encontradas abraçadas, segundo as autoridades. Um total de 3 pessoas morreram nesta erupção vulcânica, enquanto outras 17 conseguiram sair com vida. O vulcão segue ativo e há dúvidas sobre como excursionistas puderam chegar tão perto, já que as autoridades afirmam que as rotas de escalada estavam fechadas semanas antes da erupção. Uma decolagem noturna no Aeroporto Internacional de Denver virou uma cena aterrorizante e fatal, quando alguém violou a segurança e correu para uma pista ativa no momento em que um avião de passageiros lotado decolava. As autoridades dizem que o voo da Frontier Airlines estava acelerando para decolar para Los Angeles quando a aeronave atingiu a pessoa, poucos minutos depois que ela cruzou a cerca do perímetro. A piloto abortou a decolagem, mas logo depois passageiros relataram fumaça na cabine e incêndio breve no motor. Foi bem na hora que a gente estava começando a realmente decolar, ganhar impulso. A gente ganhou impulso bem quando estávamos prestes a decolar. Eu não sei o que dizer sobre isso, mas aí houve uma batida. Parecia, como se estivéssemos em uma grande colisão de carros. Ao menos 12 pessoas tiveram ferimentos leves e a que estava na pista morreu. Investigadores federais investigam como a violação ocorreu e como alguém se aproximou de uma aeronave em movimento em um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos. E agora é oficial, Péter Magyar tomou posse como novo primeiro-ministro da Hungria, após derrotar o antigo titular Viktor Orbán. Mas ninguém liga, isso porque todos estão focados nesse cara. O novo ministro da Saúde da Hungria, que também é um dançarino incrível, dependendo do que te anima. E ainda roubou a cena na posse de Péter Magyar com sua dança impressionante. Zsolt Hegedűs, conhecido como o político dançarino da Hungria, se apresentou nos degraus do parlamento após o juramento e animou tanto a multidão que até seus colegas de partido entraram na dança. Parece que ele não é o único com habilidades de dança, se é que podemos chamar assim. E agora, meus amigos, chegamos ao auge.
A grande questão: os medicamentos psiquiátricos estão sendo prescritos em excesso ou estão sendo injustamente demonizados? Bem, para debater essa questão no nosso painel de hoje à noite, temos 3 convidados conosco: Dr. Joseph, Dr. Raj Persal e Owen Alterman. Antes de começarmos, vamos entender o contexto e por que isso virou um tema polêmico. O secretário de Saúde dos Estados Unidos, RFK Jr., está colocando a medicação psiquiátrica sob o microscópio. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos lança iniciativa para analisar o que Kennedy chama de uso excessivo de antidepressivos e outros medicamentos psiquiátricos, principalmente entre crianças e jovens adultos. O plano aborda prescrição, consentimento informado, possíveis efeitos colaterais e quando ajudar pacientes a reduzir gradualmente a medicação com segurança. Prevê ampliar o acesso a opções não medicamentosas, como terapia, exercícios, nutrição e mais apoio familiar ou comunitário. Para os apoiadores, essa correção era necessária há tempos. Eles afirmam que muitos americanos recebem medicação rapidamente, sem debate suficiente sobre uso prolongado, abstinência ou alternativas de tratamento. Críticos afirmam que essa abordagem é perigosa. Grupos psiquiátricos destacam que antidepressivos são essenciais e baseados em evidências, e que o maior problema pode ser a falta de acesso rápido a cuidados de saúde mental, não o uso excessivo. O debate não é só se antidepressivos são bons ou ruins. É sobre se os Estados Unidos passaram a medicar rapidamente o sofrimento ou se esse novo olhar pode demonizar tratamentos que milhões dizem ajudar. Medicamentos psiquiátricos estão sendo prescritos em excesso ou injustamente demonizados. Certo, vamos começar esse debate. Cada um dos nossos debatedores terá 30 segundos para responder a primeira pergunta. Dr. Joseph Witt Doering, CEO e diretor médico da Taper Clinic, você é o primeiro. A pergunta é: os críticos do plano de RFK Jr. basicamente dizem que os antidepressivos salvam vidas todos os dias. Corremos o risco de gerar medo sobre tratamentos que muitos pacientes realmente necessitam? Oi, Natasha. Sim. Essa é uma preocupação legítima, mas foi mal interpretada. Então, quando se trata de criar medo em relação a esses medicamentos, acho que precisamos ser muito claros. Esses medicamentos podem salvar vidas, especialmente a curto prazo, quando são utilizados. Mas o problema que está acontecendo agora realmente não tem a ver com se eles funcionam ou não funcionam. Eles são usados de forma errada muitas vezes. Isso ocorre porque trabalhamos em um sistema de saúde guiado por seguros, obrigando muitos médicos a atender 4 pacientes por hora. E o que está acontecendo agora é que, por causa dessas limitações de tempo, nós realmente não estamos mais conhecendo nossos pacientes. Para que a economia disso faça sentido nos Estados Unidos, temos carteiras de 2.000 pacientes. Tudo bem. Tudo bem, Dr. Joseph. Vamos voltar para você em breve, mas quero dar 30 segundos para o nosso próximo convidado, Dr. Raj Persal, psiquiatra consultor. Qual é a sua opinião sobre isso? As estatísticas mostram que, mundialmente, 1 milhão de pessoas se suicidam por ano. Isso é bem mais do que as mortes mostradas na TV quando você vê notícias de guerras pelo mundo. É um problema grave. Antidepressivos claramente salvam vidas de muitas dessas pessoas. Então, o grande perigo aqui é que se você demoniza e estigmatiza esses medicamentos, você está brincando com fogo, dado quão alta é a taxa de suicídio em todo o mundo. E esse é o problema aqui. Qual é a alternativa? Esta administração demoniza esses medicamentos, mas não oferece alternativa coerente para os pacientes. Por fim, nosso correspondente sênior Owen Alterman. Você tem 30 segundos. Qual a sua opinião? Natasha, Robert Kennedy fez declarações infundadas, mas devo dizer, quando você lê que 1 em cada 6 americanos toma antidepressivos, eu acho que para muita gente, inclusive para nós que estamos fora dos Estados Unidos agora, isso não parece fazer muito sentido. E não é a primeira vez, acho que o Robert Kennedy, pelo menos nessa questão, diz algo que vai causar estranheza e chamar atenção. Como ouvimos dos convidados, há motivos para médicos prescreverem além da questão principal, que também precisam ser abordados, além de como interromper o uso dos medicamentos. E, finalmente, se eu tiver alguns minutos, vou passar para o próximo. Ok, Owen. Você falará sobre isso depois. Sabe, a próxima pergunta que eu quero fazer é: você acredita que o sistema de saúde mental passou a medicar o sofrimento emocional com rapidez excessiva? Quero ouvir sua opinião sobre isso, doutora Joseph.
Sim, Natasha, com certeza. Como eu estava mencionando anteriormente, muito disso tem a ver com questões sistêmicas do sistema baseado em seguros. E então, quando você está cuidando de 2.000 pacientes, porque é isso que você precisa fazer para conseguir pagar as contas, você basicamente precisa agilizar o atendimento para conseguir ver a fila de pessoas na sala de espera. E nessa situação, você basicamente recorre aos medicamentos porque é a coisa mais rápida a se fazer. Você não consegue focar na alimentação, estilo de vida, relacionamentos, propósito, sentido e outros fatores importantes para ajudar pessoas com depressão. Interessante. Doutora Raj Purcell, o que acha disso? Como consultor, médico e psiquiatra, posso prescrever esses medicamentos, mas sou relutante. Tento evitar, pois concordo com o último doutor. A maioria dos problemas da vida é mais complexa. Eles acham que tudo se resolve com uma varinha mágica ou uma pílula, mas esquecem que os pacientes desejam os medicamentos. Travo uma batalha diária com meus pacientes, tentando mostrar que precisam trabalhar em si mesmos e enfrentar seus problemas sem buscar respostas fáceis. Nenhuma pílula, mas são eles que estão pedindo isso. Não é só o sistema de saúde mental que tem culpa. Os pacientes, na verdade, querem esse tipo de solução rápida, quando na realidade muita coisa na vida é mais difícil e eles estão evitando o trabalho duro necessário para alcançar uma mudança pessoal. Não culpe apenas o sistema de saúde mental. Ele tem parte da culpa, mas lembre que os pacientes também pressionam os médicos a prescrever esses remédios. Esse problema está sendo ignorado por esta administração dos Estados Unidos, mas é algo que os pacientes desejam. Devemos desencorajar os pacientes de pensar que os problemas da vida se resolvem apenas com um comprimido. Por que isso ocorre? Por que devemos desencorajar se sabemos que medicamentos como ISRS podem ser muito eficazes para tratar a depressão? Mesmo quando são eficazes, os problemas de nenhum paciente podem ser simplesmente resolvidos tomando um comprimido. Na psiquiatria, sempre existe um conjunto de tratamentos. Há um trabalho que você precisa fazer em si mesmo. Um comprimido pode ajudar a promover mudanças emocionais que ajudem você a fazer esse trabalho em si mesmo. Mas é mais complexo do que acreditar que a solução está só nele. É preciso resolver os problemas que causam sofrimento emocional na vida das pessoas. E é essa grande relutância em fazer isso, em trabalhar em si mesmos, que faz parte de um problema cultural mais amplo, onde buscamos uma resposta fácil e fugimos de enfrentar as dificuldades. Enfrentar dificuldades leva ao crescimento pessoal. Existe um problema cultural amplo a ser tratado e não são só os médicos os responsáveis. Doutora Joseph, você estava balançando a cabeça. Pode nos dizer por quê? Na verdade, eu estava discordando. Acho que muitos pacientes foram mal informados sobre os medicamentos antidepressivos. Eu acho que, sabe, por muitos anos, a indústria farmacêutica, especialmente nos Estados Unidos, estava contando uma narrativa sobre os ISRS, dizendo que eles corrigiam um desequilíbrio de serotonina. E era disso que vinham depressão e ansiedade. E por isso, as pessoas pensam nesses medicamentos como se fossem insulina para diabetes. Acredito que elas foram enganadas. Não pode ser tão simples. Muitos pacientes acreditam e muitos médicos ainda dizem isso, mas não é correto. E porque eu sinto que, de forma intuitiva, muitas pessoas ao redor do mundo querem chegar à raiz do problema. Elas querem entender isso. Elas não querem varrer as coisas para debaixo do tapete ou mascará-las com remédios. E se elas tivessem essa oportunidade nos Estados Unidos, é exatamente isso que Bob Kennedy realmente quer fazer. Ele quer ampliar o acesso à terapia, incentivar mudanças na alimentação e outras medidas complementares. Acho que as pessoas aceitariam isso. Interessante. E você sabe, você ainda não teve a chance de realmente responder a isso. Eu estou interessada em ouvir qual é a sua opinião sobre isso e quanto desse debate é realmente médico ou talvez ideológico. Porque nós estamos, obviamente, vendo isso acontecer dentro de um debate muito maior sobre deixar os Estados Unidos saudáveis de novo, tornar os seres humanos como um todo saudáveis novamente. E esse tipo de ceticismo em relação à medicação convencional. Certo, Natasha, ceticismo é fundamental. Já vamos falar disso, mas antes, uma observação rápida. Nossos convidados mencionaram a prevenção do suicídio. Todos concordamos, mas uma associação profissional nos Estados Unidos, Natasha, discutiu o uso desses comprimidos para a prevenção do suicídio em depressão aguda e defendeu seu uso criterioso. Acho importante questionar
Se 1 em cada 6 adultos americanos usa esses medicamentos, esses adjetivos ainda se aplicam? Estão sendo usados só em casos agudos e de forma criteriosa? E eu acho que, pelo que ouvimos, isso pode não ser verdade. Mas você está certo, Natasha. Isso é um clássico conflito entre a autoridade dos especialistas e ceticismo. E isso faz parte do século XXI. Não acontece só na medicina aqui em Israel. Esses são os parâmetros do nosso debate após 7 de outubro. Quem é o responsável? E qual é o equilíbrio que existe entre os especialistas do nosso aparato de segurança e os céticos da classe política? E, na verdade, como encontrar o equilíbrio certo entre eles? E Robert Kennedy também está fazendo essa pergunta na área médica. Acho que com muito menos sucesso e muito menos autoridade na área de vacinas, mas talvez com mais a ser dito nesse caso e também em casos de nutrição e dieta, onde ele tem sido muito ativo. Concordo. Esses medicamentos não devem ser estigmatizados, pois há muitos casos em que são necessários. Também existe uma verdadeira questão de custo. Como exatamente você implementa tratamentos que parecem ser muito mais caros e certamente muito mais intensivos em tempo, que são alternativas a isso? Essas parecem questões reais para o sistema americano. Talvez em Israel, com o nosso sistema público de saúde forte, possamos ensinar algumas lições. Doutora Joseph, eu vi que você estava balançando a cabeça, parece que você discorda inicialmente do Owen. O que você pode nos dizer sobre isso? Acho que eu concordava com ele. Mas bem, na verdade, não. Acho que eu estava discordando. Na verdade, não acho. Em termos populacionais, usamos 5 vezes mais antidepressivos do que nos anos 90, pelo menos, nos Estados Unidos. E desde 2000 até agora, nossa taxa de suicídio aumentou 60%. Então, eu não acho que esse seja um problema em que, se simplesmente dermos mais antidepressivos ao público americano, vamos reduzir o suicídio. Devemos ser mais criativos ao ajudar as pessoas. E eu realmente respeito o que Bob Kennedy está fazendo ao iniciar essa conversa sobre tornar mais desses tratamentos não medicamentosos acessíveis ao público americano. Quero voltar para você, doutora Vade Purcell. Apoiadores desses medicamentos argumentaram algo que você mesma disse, que é que a verdadeira crise que estamos vendo agora é a falta de tratamento, não o excesso de tratamento. Há um estigma sobre esses medicamentos, o que faz com que pessoas que precisem deles hesitem em usá-los. Isso está ligado ao aumento da depressão e do suicídio. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, eu concordo que um grande número de pessoas que realmente precisam dos medicamentos não estão recebendo prescrições para eles. E, curiosamente, um grande número de pessoas, eu concordo com o que as outras duas pessoas disseram, um grande número de pessoas que estão recebendo os medicamentos não precisam deles e, na verdade, estariam melhor se não os tomassem. Temos um caos total. Por que temos esse caos total? Uma das razões pelas quais temos esse caos total é que um grande número dos médicos que estão prescrevendo esses medicamentos são clínicos gerais. Eles são médicos de família. Eles não são especialistas. De certa forma, banalizamos o cuidado com a saúde mental. Não se espera que médicos de família tratem câncer ou problemas cardíacos. Porque grande parte das prescrições de antidepressivos no Ocidente é feita por médicos de família. Eu respeito esses profissionais. Eles entendem mais medicina que eu, mas não são especialistas em saúde mental. O simples facto de delegarmos a prescrição para esses médicos não especialistas, médicos generalistas, é aí que o caos começa, em parte. Mas é totalmente caótico. Achamos que vivemos em tempos mais liberais. Um grande número de pessoas que recebem esses medicamentos não se beneficiaria deles e poderia ficar bem sem eles. Um grande número de pessoas que precisa dos medicamentos não está recebendo. É um caos total. Quero apenas discutir o significado disso, não se beneficiar deles. Obviamente, podem haver efeitos colaterais reversos. Pode ser muito prejudicial à saúde das pessoas que talvez estejam tomando alguns desses medicamentos que não deveriam necessariamente estar tomando e que foram prescritos, você pode dizer, de forma incorreta por, como você disse, clínicos gerais e não por especialistas em saúde mental. Mas o lado negativo de tomar esses medicamentos é tão perigoso quanto você diz? Um dos problemas é o pessimismo cultural sobre pessoas com problemas de saúde mental, como se estivessem condenadas a isso para sempre. Isso não é verdade. Problemas de saúde mental são perfeitamente tratáveis, mas esse pessimismo faz com que as pessoas recebam a prescrição de um remédio, tomem por 6 meses e tenham expectativas muito baixas. Quando percebem que não estão melhorando, simplesmente dão de ombros e acham que é isso. Elas deveriam ser muito mais insistentes.
Um conselho que quero dar, e espero que meus colegas concordem comigo, é: se depois de tomar um comprimido, após 2 semanas, você não sentir algum tipo de diferença, volte ao seu médico e discuta o fato de que pode não estar funcionando. Outra coisa é que esses comprimidos exigem supervisão cuidadosa. Aqui na Grã-Bretanha, o médico de família prescreve os remédios e depois não vê o paciente novamente por vários meses. Isso é ridículo. Não há como o uso desse medicamento ser acompanhado adequadamente nessas condições. Então, problemas de saúde mental têm tratamento. Seja mais insistente se você for paciente. Se não sentir benefício, não presuma que é por ter uma doença sem tratamento. Algo está errado com o tratamento. Busque outras opções também. Com diabetes, provavelmente os medicamentos clássicos que a maioria das pessoas toma vão funcionar para você. Mas na psiquiatria, você como indivíduo precisa de um cuidado mais individualizado. Seja insistente, busque novas opções e mantenha o otimismo. Se não houver melhora, algo está errado no tratamento. Insista nisso. Outro ponto. A pessoa fez uma ótima observação. Com o Google e a internet, todos se acham especialistas. Isso é um grande desafio para especialistas que cursaram medicina por 6 anos, pois muitos sentem que não há mais respeito, o que consideram um grande problema. Médicos deveriam mostrar que a Faculdade de Medicina os torna superiores ao Dr. Google, mas, na minha opinião, não estão conseguindo. Doutora Joseph, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Concordo totalmente com o Dr. Raj e o que ele disse. Acho isso uma loucura. Nos Estados Unidos, cerca de 80% dos antidepressivos são prescritos por clínicos gerais, que iniciam o tratamento e acompanham a cada 3 meses. E eles costumam ter cerca de 7 minutos de consulta presencial. Como você vai entender os relacionamentos, o propósito de vida, os problemas de abuso de substâncias ou a saúde física dessa pessoa? Como você pode ajudar essa pessoa com intervenções nessas áreas? Outro grande problema nos Estados Unidos é o sistema de seguros. Metade dos psiquiatras e metade dos terapeutas já não aceita mais seguro, pois o reembolso é muito baixo. Mesmo querendo atendimento, os pacientes enfrentam todas essas barreiras. Precisamos repensar o reembolso da saúde mental, permitindo que as pessoas busquem as causas desses problemas, em vez de apenas tratá-los com medicação por ser eficiente e permitir atender sua carteira de 2.000 pacientes. Owen, quero saber a sua opinião sobre isso. Bem, Natasha, acho que são 2 pontos. Primeiro, nosso convidado mencionou isso. Pelo que entendi, o principal problema não é o excesso de prescrição da medicação. As pessoas usam por muito tempo e têm dificuldade para parar, enfrentando vários efeitos colaterais ao tentar. Isso faz parte da questão, pois houve menos resistência dos grupos profissionais por verem mais mérito nisso. E, novamente, a estatística de 1 em cada 6 americanos tomando o medicamento. Eu, pessoalmente, não me alarmaria tanto com muitos americanos tendo usado o medicamento alguma vez. Mas um número tão alto sugere, ao menos à primeira vista para leigos como eu, que pode haver pessoas usando o medicamento por tempo excessivo. Último ponto, há um lado positivo, que é a maior conscientização sobre saúde mental. O fato de muitos quererem os medicamentos, como comentou um convidado, não significa que devam recebê-los, assim como pacientes podem querer cigarros ou bolo de chocolate. Não que eu esteja comparando esses medicamentos a qualquer um desses, mas o fato de os pacientes quererem, o fato de o público, grandes setores do público, estarem tão atentos às questões de saúde mental, isso é um avanço geracional, isso é uma vitória. A questão é o que fazer? Como aplicar e aproveitar melhor esse conhecimento, novo ou nem tão novo, e essa conscientização sobre saúde mental, para promover melhorias nas pessoas de forma saudável, eficiente e duradoura. Interessante você falar isso, Owen, porque em Israel sempre existiu grande estigma sobre o uso desses medicamentos. Estamos vendo cada vez mais israelenses agora tomando esses medicamentos, mas certamente sempre foi visto como uma fraqueza ter que tomar um comprimido para lidar com a ansiedade e o estresse diante do que você está passando. Isso pode ser diferente no Reino Unido e nos Estados Unidos, como ambos os médicos mencionaram. Mas eu quero voltar para você, doutora Joseph, e falar sobre, os riscos de basicamente desencorajar pessoas vulneráveis mesmo, de realmente buscarem a ajuda que precisam por causa do fato de que, outro caminho está sendo promovido. Sim, vou falar francamente sobre isso.
Há muitos críticos de Bob Kennedy e de suas ações, e ele destaca o uso excessivo desses medicamentos. Afirmam que ele estigmatiza pessoas com doenças mentais e que suas falas são perigosas. Isso é mentira. Precisamos discutir o que é estigma. Como você disse, é injusto e é uma crítica injusta a alguém por tomar medicamentos. Não é isso. Muitos veem Bob Kennedy e pensam, ele é ligado ao Trump. Sabe, elas não gostam do que ele disse sobre vacinas e assumem que a oposição dele aos antidepressivos é ideológica. Sabe, ele é católico. Talvez ache que é um capricho. Talvez ache que é moralmente errado. Talvez ele seja rígido e ache que as pessoas só precisam se esforçar mais. Não é disso que se trata. Não deve haver vergonha em tomar medicamentos. E ele nunca disse nada desse tipo. Trata-se de garantir consentimento informado, explicando o que esses medicamentos fazem, por quanto tempo foram estudados, possíveis dificuldades para parar e efeitos colaterais. E sim, claro, definitivamente há benefícios, mas trata-se de consentimento informado. Dr. Raj Parcel, você tem 30 segundos para seus comentários finais antes do intervalo comercial. Concordo que, apesar de discordar de muitas coisas que Roberto Kennedy disse sobre vacinas, ele faz uma pergunta relevante e importante. O que está acontecendo para tantos americanos estarem usando esses medicamentos por tanto tempo? Mas aqui está o problema. Há cerca de 20 anos na Grã-Bretanha perceberam esse problema e rapidamente treinaram muitos terapeutas como alternativa. Eu tenho que te contar uma coisa. Muitos desses terapeutas que foram treinados rapidamente acabaram não sendo nada bons. E as taxas de cura para depressão leve a moderada entre as pessoas que procuravam esses terapeutas treinados rapidamente chegaram a apenas cerca de 50% há alguns anos, depois de 20 anos desse programa. Você sabe a taxa de recuperação natural da depressão leve a moderada após um ano? É cerca de 50%. Ou seja, esses terapeutas treinados rapidamente não faziam diferença. Eles até impediam as pessoas de melhorarem. Por isso, devemos focar na alternativa. Profissionais qualificados. E, infelizmente, isso também é caro. Com certeza. Bem, gostaria de agradecer a todos os nossos painelistas por estarem conosco. Debate muito interessante. Espero que alguns de vocês tenham encontrado as respostas que procuravam. Vamos fazer uma breve pausa no Global Eye. Não saia daí. Voltamos já já. It's just something that you're gonna have to feel for yourself. Experimente o verdadeiro remédio para sua dor e rigidez. Ligue agora. Como você se informa sobre as notícias? Como você sabe em quais fontes confiar? E para ter uma visão clara de toda a história, você precisa de uma análise desse fluxo constante de acontecimentos. Principais notícias, analistas especialistas e os melhores jornalistas trazendo para você vozes reais, diretamente do local. Nós explicamos tudo no Torn Down. Fique por dentro dos fatos, mantenha-se informado e seja uma voz da razão para o Oriente Médio. Estamos de volta com o Global Eye, sou Natasha Kirchhoff, obrigado por nos acompanhar. O que era um cruzeiro dos sonhos por águas remotas virou um crescente alerta internacional de saúde. Durante a noite, dezenas de passageiros cautelosos desembarcaram nas Ilhas Canárias após mais de um mês presos em um navio de cruzeiro devido a um surto do mortal hantavírus, que matou 3 passageiros. Nossa repórter Emily Francis traz a história. O que deveria ser uma viagem de um mês por algumas das partes mais bonitas do mundo se transformou em um verdadeiro pesadelo no mar para mais de 100 pessoas. E o que está acontecendo agora é muito real para todos nós aqui. Nós não somos apenas uma notícia. Nós não somos apenas manchetes. Nós somos pessoas. Pessoas com famílias, com blogs, com pessoas esperando por nós em casa.
Sobreviventes exaustos do surto do vírus Hanta, a bordo do MV Hondias, que partiu da Argentina em 1º de abril, desembarcaram do navio infectado durante a noite nas Ilhas Canárias. O passageiro ainda está assintomática. Todo o grupo de passageiros continua assintomático. Temos profissionais de saúde no porto e aviões para transportar os sobreviventes. Os cidadãos espanhóis desembarcaram primeiro, seguidos pela tripulação e passageiros de outros países europeus e os americanos. O voo final de todo o procedimento está programado para amanhã, para australianos, neozelandeses e asiáticos. 88 passageiros e 61 membros da tripulação, de 23 nacionalidades diferentes, se prepararam por meses para esta expedição pelo Atlântico, que incluiu a Antártica. Mas com menos de uma semana de cruzeiro, vários desenvolveram sintomas respiratórios. Com o capitão anunciando a primeira fatalidade, um homem de 70 anos da Holanda, seguido pouco depois por sua esposa, e mais uma outra morte. As autoridades médicas afirmam que 8 pessoas foram infectadas pelo vírus mortal. A Organização Mundial da Saúde está tentando investigar a fundo o surto, já que a infecção humana por esse vírus ocorre principalmente pela inalação de fezes e urina de roedores infectados. Agora que os passageiros traumatizados finalmente chegaram em terra firme, eles ainda não estão fora de perigo. O governo espanhol exige que cidadãos fiquem em quarentena até receber liberação médica. Os 17 americanos serão avaliados pelo CDC ao retornarem e terão que passar por isolamento monitorado por mais de um mês, em casa ou em uma instalação segura. Agora estamos com o Dr. William Schaffner, professor de medicina da Divisão de Doenças Infecciosas da Universidade Vanderbilt. Dr. Schaffner, as autoridades de saúde reforçam que o risco do hantavírus para o público geral segue baixo. Mas o que exatamente é o hantavírus? E qual deve ser o nível de preocupação real do público americano neste momento? Bem, Natasha, acho que, em resumo, o público não precisa ficar excessivamente preocupado. Eles certamente estão interessados. O hantavírus realmente vive em pequenos roedores. E esses roedores eliminam o vírus através da saliva, urina e fezes. Isso pode secar. E normalmente, quando as pessoas entram em áreas onde estão limpando ou fazendo atividades que levantam poeira, pode ser criado um aerossol e esse vírus pode ser inalado e assim iniciar uma infecção. A maioria dos hantavírus não é transmitida de pessoa para pessoa, exceto essa cepa específica do hantavírus, que chamamos de cepa dos Andes. Ela está na América do Sul e pode ter a capacidade de se espalhar de uma pessoa para outra. Mas aqui está o ponto importante. Ela faz isso de forma lenta e não muito eficiente. Isso é muito diferente da gripe e da Covid. Então, isso pode ser um fenômeno bem limitado. E eu acho que, embora vejamos ocasionalmente outro caso sendo diagnosticado, não vai haver uma infecção generalizada por hantavírus em nenhum dos países para os quais esses passageiros estão retornando. Há críticos dizendo que a resposta do CDC pareceu mais lenta, pode-se dizer, e menos visível do que em surtos internacionais anteriores. Do seu ponto de vista, a agência respondeu de forma adequada diante das circunstâncias? E as agências mundiais responderam corretamente? A Organização Mundial da Saúde fez um trabalho realmente excelente ao definir essa questão e coordenar a resposta de todos os países envolvidos, da qual participamos. Então, isso está indo muito bem. E, à medida que esses passageiros voltam para casa, alguns deles ficarão em quarentena em casa. Serão monitorados pelos nossos departamentos de saúde locais e estaduais. Isso só reforça a ideia de que precisamos continuar colaborando com a Organização Mundial da Saúde e manter uma estrutura de saúde pública forte nos Estados Unidos. Já vemos desinformação online sobre supostos tratamentos para o hantavírus. Quão essencial é uma comunicação pública clara em surtos como esse, especialmente após a crise de confiança vista na Covid? Bem, você destacou algo que é muito importante.
A intervenção de saúde pública mais importante em qualquer surto, a mais importante, é uma comunicação clara, contínua e baseada na ciência. E eu acho que todos nós estamos tentando ajudar os jornalistas a levar boas informações para as pessoas, para que elas não entrem em pânico. Claro, isso é do interesse de todos. A saúde pública está envolvida, mas acreditamos que isso será um fenômeno contido. Como você pode ver, até agora, apenas um pequeno número de pessoas neste navio de cruzeiro muito grande foi diagnosticado. Agradeço por estar conosco, doutora Schaffner. Foi interessante ouvir sua opinião. Agora seguimos para a próxima matéria. Singapura adota postura mais rigorosa contra bullying escolar, gerando debate sobre disciplina, punição e direitos das crianças. De acordo com as novas diretrizes, meninos a partir de 9 anos podem agora ser açoitados na escola por infrações graves de bullying, incluindo o cyberbullying, caso outras punições não funcionem. Essa penalidade permite até 3 golpes de vara, mas só para meninos, pois a lei de Singapura proíbe o açoitamento de meninas e mulheres. As autoridades afirmam que isso só seria usado como último recurso e sob rigorosa supervisão após vários casos de bullying de grande repercussão chocarem no país. Grupos de defesa das crianças na OMS afirmam que a punição corporal pode causar danos psicológicos duradouros e aumentar a agressividade. Então, a política levanta uma questão maior. Onde está a linha entre disciplina e abuso? E por que Singapura ainda defende o castigo com vara em 2026? Agora conosco a doutora Camila Forkosh-Levan, psicóloga e consultora de negócios. Como a punição física afeta a forma como crianças pequenas entendem disciplina e consequências? Ela é eficaz? Na verdade, não é eficaz. O que acontece é que ela é muito, muito eficaz em aumentar o bullying, se é que faz algo, e também em perpetuar essa violência, solidificando-a para mais tarde na vida, inclusive dentro da própria estrutura familiar e com os próprios filhos e assim por diante. Então, na verdade, é algo muito, muito prejudicial. Sabemos disso, há várias pesquisas sobre o tema hoje, não é segredo. O que fica para uma criança, psicologicamente, quando a punição vem de uma autoridade escolar? Então, antes de tudo, existe, obviamente, uma desconfiança muito, muito grande. E precisamos entender que as crianças, basicamente, de certa forma, já começam como se estivessem presas, sim. Ou seja, elas não podem se mudar para outro país ou sair de uma casa que pode ser abusiva. E muitas vezes o único alívio que elas têm é o sistema escolar, onde podem relaxar, se divertir, aproveitar a companhia de outras crianças. Então, se agora também envolvemos punição corporal dentro do sistema escolar, primeiro, já existe uma desconfiança em relação à autoridade e ao que está acontecendo ali, e agora elas não têm nenhum espaço seguro. Isso também aumenta a generalização para os espaços públicos em geral. Obviamente, o motivo pelo qual vimos o governo de Singapura basicamente dizer que achou que essa era uma medida necessária é por causa de alguns casos muito graves de bullying, onde sentiram que outras formas de punição, como punição verbal, não eram suficientes para parar esses casos de bullying severo. O que você acha disso? Existe talvez um limite, uma situação em que, uma resposta física seja realmente a única maneira de iniciar uma mudança no comportamento de uma criança que pratica bullying? Acho que essa é uma pergunta excelente, porque muitas pessoas realmente pensam assim, ok, então podemos controlar isso e aí vamos bater neles. Sim, claro, maravilhoso. Isso reforça a ideia de que eles já se sentem presos, pois, de certa forma, estão, apenas por serem crianças. Acho que é muito importante, como adultos, termos responsabilidade e não apenas reagirmos por impulso, mas realmente darmos um passo atrás, especialmente em uma sociedade voltada para a educação e no sistema educacional, e entendermos, mais uma vez, que as pesquisas estão aí. Tem muita coisa, certo? A questão do bullying, geralmente por trás disso, o que está por trás muitas vezes é abuso familiar, o sentimento de insegurança, a tentativa de recuperar o poder. Muitas vezes a própria criança sofre bullying. Sim, muitas vezes existe uma pressão social que é muito, muito grande.
Em vez de apenas bater nele agora, dê um passo atrás como adulto e tente entender qual é o problema, principalmente se for algo comum ou grave. Existe um problema maior. Dê um passo atrás. Use a cabeça, por assim dizer. Resolva o problema real. Com certeza, houve mudança ao ver vídeos online. Por exemplo, falando sobre criação de filhos, passando desse método de criação respeitosa, que se tornou um método mais, digamos, popular de lidar com crianças. Se afastando, sabe, de métodos antigos como esse, de basicamente punir seu filho com castigo físico. Mas agora há uma mudança, como estamos vendo com Singapura voltando, sabe, a esses tipos de punições físicas. O que você acha disso? Isso talvez aponte para um problema maior e para como escolas e pais lidam hoje com a disciplina dos filhos. Sim, com certeza. Como existia a punição corporal e percebemos que era um problema, mudamos para uma criação permissiva, sendo tranquilos e sem falar nada. Mas isso também é um problema, pois as crianças se sentem negligenciadas e acham que ninguém se importa. É preciso um meio termo, com limites. E a gente também sabe disso sobre uma criação saudável, né? Onde os limites existem, só que eles são flexíveis, ou seja, são muito claros, mas também são flexíveis. Isso não significa que você bate nas crianças e também não significa que você foge e nunca se envolve. Significa que você está muito presente. Você conversa com elas, discute as coisas, resolve as situações junto. Se houver algum tipo de consequência para o comportamento, ela é saudável, não é algo exagerado que chega a ser tortura ou prejudicar a criança. Então, eu acho que, em geral, para mim, isso é como um momento pessoal de, meu Deus, a gente precisa, só para dar um exemplo bobo, fazer cursos e ter certificado para cortar cabelo ou fazer unhas, coisas assim, mas você pode simplesmente levar um ser humano inteiro para casa. Eu acho isso algo tão prejudicial. Precisamos ter educação sobre esse tema já desde o jardim de infância, sobre como se comportar uns com os outros, como se acalmar, como conversar uns com os outros e fazer isso de forma adequada para cada idade, até as pessoas terminarem o ensino médio. Elas já sabem, em parte, como ter relacionamentos saudáveis e criar filhos. Quando uma criança nasce, sei que em alguns países alguém vai à casa ajudar no início, às vezes com aconselhamento gratuito, pois nem todos podem pagar e ainda há estigma. Ofereça educação parental, educação em comunicação, faça isso como sociedade e não teremos esses problemas, ou teremos muito, muito menos deles. Vale a pena financeiramente, mesmo sem outro motivo para a sociedade se sentir motivada a isso. Certo. Muito triste. Doutora Camila Frococh-Lavan, muito obrigada por essa explicação. Agora vamos passar para a nossa próxima matéria. Amsterdã foi a primeira capital do mundo a proibir anúncios públicos de produtos de carne e de indústrias ligadas a combustíveis fósseis. Isso significa que não haverá mais anúncios de hambúrguer, promoções de companhias aéreas, cruzeiros ou outdoors de SUVs em paradas de bonde, metrô e outros espaços públicos da cidade. As líderes da cidade afirmam que a medida visa alinhar as ruas de Amsterdã às metas climáticas. Isso inclui se tornar neutra em carbono até 2050 e reduzir o consumo de carne pela metade. Críticos afirmam que o governo está entrando no chamado Estado Babá e tentando controlar as escolhas pessoais das pessoas através da censura. Para explicar, contamos agora com Stuti Mishra, correspondente de clima da Ásia no Independent. Então, Stuti, Amsterdã afirma que a medida visa alinhar espaços públicos à política climática. Mas será que essa proibição realmente mudará o comportamento dos consumidores? Sim, essa é a questão. Isso chega ao cerne dessa decisão, na verdade. Mas eu acho que qualquer uma dessas decisões tomadas para impactar o comportamento público não mostra mudanças da noite para o dia. Essas mudanças surgem em uma geração ou até mais. Acho que essa direção foi definida por Amsterdã. Outras cidades já discutiram e até implementaram esse tipo de proibição. E realmente tudo se resume à ideia de reconhecer que essas são indústrias altamente poluentes e que esse tipo de publicidade em espaços públicos é restrito. Só para reconhecer isso de que não podemos continuar consumindo dessa forma. Acho que essa é a ideia central e o motivo por trás desse movimento.
E mesmo que isso não mude o que alguém vai pedir naquele dia, ou se alguém vai reservar as próximas férias ou não, acho que só esse reconhecimento já tem um papel enorme em ajudar as pessoas a entenderem que essa é uma indústria poluente a longo prazo e talvez mudar o comportamento delas mais para frente. Exemplo disso é a proibição de propagandas de tabaco e álcool em muitos lugares. Isso realmente não impede você de tomar uma bebida ou acender um cigarro, mas o que faz é te fazer entender que essas decisões têm um impacto na sua saúde. E eu acho que quando se trata de viagens ou de quanto carne alguém pode consumir e das decisões que tomamos e de como vemos os combustíveis fósseis, é assim que isso vai moldar a opinião pública ao longo do tempo. Talvez não imediatamente, mas talvez em uma geração ou algo assim. Bem, é justo dizer que em lugares como os Estados Unidos, onde não há mais anúncios de tabaco, o produto foi amplamente rejeitado. Você não vê mais pessoas fumando nas ruas. Levou tempo, mas certamente é um exemplo interessante. Esses tipos de restrições relacionadas à proteção do clima provavelmente vão enfrentar resistência das empresas que estão sendo restringidas? O que ouvimos dessas empresas até agora? Sim, várias. Houve resistência, houve críticas a essa proibição, claro, como você também mencionou. Algumas organizações se uniram e escreveram ao governo pedindo que reconsiderassem sua decisão. Também já vimos várias dessas proibições serem contestadas no passado. Um exemplo que me vem à mente é o da indústria de viagens e turismo, que contestou uma proibição semelhante. Mas eu acho que, quando se trata da legalidade dessas coisas, todos nós estamos em um momento em que ainda estamos tentando entender tudo. Também existem casos relacionados à indenização, em que pessoas que perderam tudo em um desastre estão pedindo compensação das empresas de combustíveis fósseis. Então, isso também é algo onde precedentes legais estão sendo estabelecidos. Essas são decisões mais recentes dos governos, levando em consideração os compromissos climáticos. E então estamos vendo esse tipo de mudança, onde transformações culturais estão acontecendo. Empresas e pessoas estão apenas lidando com essa mudança, assim como os tribunais. Tribunais e advogados também estão tentando entender onde essas proibições se encaixam, como analisá-las, em que ponto elas realmente começam a invadir essa ideia de liberdade pessoal e em que momento estamos basicamente tomando uma decisão coletiva de que algo é prejudicial. Só isso. Então, eu acho que tudo isso é muito novo e vamos ver como as coisas se desenrolam. Definitivamente há críticas, mas também vamos descobrir como essas críticas serão recebidas e como o público vai reagir a elas principalmente. Certo. Gostaria de agradecer muito por ter participado conosco. Foi muito interessante ouvir sua opinião. Agora vamos passar para a nossa próxima matéria. Bem, uma grande divulgação de arquivos sobre OVNIs pelo Pentágono está reacendendo uma das perguntas mais antigas que existem. Será que estamos realmente sozinhos? O governo Trump acabou de divulgar dezenas de vídeos, relatórios militares, entrevistas do FBI e até transcrições antigas da NASA, documentando objetos misteriosos avistados em todos os lugares, desde a Síria até os céus do Cazaquistão. Algumas filmagens mostram luzes se movendo rápido e fazendo curvas bruscas que, segundo pilotos, desafiam padrões normais de voo. Outros casos já foram explicados. Mas o presidente Trump agora está dizendo ao público para tirar suas próprias conclusões, enquanto a especulação explode na internet mais uma vez. Alguns acreditam que essa pode ser a maior revelação até agora. Especialistas estão alertando as pessoas para não pularem direto para a hipótese de alienígenas. Então, o que estamos realmente vendo aqui? Bem, o famoso ilusionista Uri Geller tem algumas teorias. Eu disse que Donald Trump vai divulgar material. Mas quanto material? Agora está conosco Uri Geller, o mundialmente famoso ilusionista. Uri, você passou décadas falando publicamente sobre vida extraterrestre e fenômenos inexplicáveis. O que mais chama a sua atenção nesses arquivos recém-divulgados do Pentágono? Ok, Natarka, antes de tudo, obrigado por me receber. Estou aqui em Jaffa, bem perto dos seus estúdios, no meu museu. Para, você disse algo como: estamos sozinhos, não estamos sozinhos, estamos sozinhos?
Olha, se tivéssemos sozinhos, que desperdício de espaço seria lá fora. Claro que não estamos sozinhos. E você está certo. Eu venho estudando isso há décadas. E eu vou surpreender todos os seus telespectadores esta noite. Vou deixá-los de queixo caído com a história que tenho para contar. Mas vamos voltar um pouco. Eu conheci pessoas que viram OVNIs, que foram abduzidas por OVNIs, mas eu tenho uma fotografia que preciso te mostrar. Isso me foi enviado por Whitley Strieber. Se você não conhece o nome, ele é um autor best-seller do New York Times. Ele é confiável, você deve acreditar no que ele diz. Ele me enviou uma foto, após eu pedir uma, de uma alienígena. Eu quero ver, um alienígena de verdade. Bem, isso foi o que ele me enviou. Vou centralizar. Espero que você consiga ver claramente. Agora, isso é antes da IA. Estamos falando dos anos 40. Dos anos 40, Natasha. Esta é uma foto que foi tirada por um guarda em algum tipo de fábrica abandonada no México. Mas agora vamos para a grande história. Vou ter que pegar o que acabei de jogar no chão porque estava pensando. Devo te contar ou não? Eu vou te contar. Deixa eu pegar. Há 50 anos, o astronauta Edgar Mitchell, que foi o 6º homem a andar na Lua, me disse que existe um cientista nazista alemão chamado Dr. Wernher von Braun que quer me conhecer e me mostrar algo. Uau! O Dr. Wernher von Braun era um gênio dos foguetes. Após a guerra, o presidente Kennedy trouxe o Dr. Wernher von Braun para a América para usar sua mente, seu intelecto, para preparar o pouso na Lua. Algumas pessoas não acreditam em mim. Eu conheci o Dr. Wernher von Braun. Bem, aqui estão as fotos. Este é o Dr. Wernher von Braun. Ele está me mostrando um pedaço de um OVNI. Ao meu lado está um homem da CIA, um astronauta chamado Edgar Mitchell. Agora, eu o impressionei entortando colheres e lendo mentes. Então ele me disse, Uri, vem até o estacionamento comigo. Meu cunhado tinha uma pequena câmera Minox alemã, uma câmera de espionagem, que na verdade foi dada a mim pela CIA, para espionar para a CIA. Ele tira essa foto. Wernher von Braun me coloca em sua limusine e nós vamos juntos até o centro da base da NASA, chamado Centro de Laboratórios Espaciais Goddard. Chegamos a um enorme prédio de concreto. Alguns guardas. Ele abre a porta e nós descemos para as profundezas do prédio. Só ele e eu. Chegamos a uma porta de vidro. Ele abre a porta e no corredor há casacos para o frio da Antártida com o logo da NASA. Ele diz, coloque um, e ele faz o mesmo. Então, Natasha, ele me leva até uma enorme porta de metal, tão grande quanto esses arcos no meu museu. Ele abre a porta. E fico de queixo caído. Nós entramos em uma sala refrigerada. E eu não sou bobo, Natasha. E eu não estava hipnotizado. Eu vi com meus próprios olhos. Eu vi corpos alienígenas deitados em tubos de vidro, congelados. Muitos deles estavam feridos. Uau! Sempre acreditei em alienígenas, pois esse é o ponto principal da história de hoje à noite. Certo. Ver com meus próprios olhos. Ok, bem, obviamente. Surpreendente. Obviamente o que vimos nesses arquivos divulgados não eram imagens de alienígenas congelados. Então, claro, a questão de saber se, ou eu acho que a pergunta que todo mundo tem agora é se havia algo nesses arquivos, especificamente, que forneça uma prova definitiva de vida alienígena. Essa é a questão. Você viu algo que chamou sua atenção nesses arquivos específicos? Com certeza. E eu acho que hoje o deputado Tim Burchett disse que ainda há muito por vir, ainda está por vir, que vai te surpreender. Agora, eu quero acreditar que eles vão apresentar corpos de alienígenas. Alguns dizem que são alienígenas vivos. Eu sei com certeza que Benjamin Antônio, Donald Trump e alguns outros presidentes, não muitos, sabem que eles são alienígenas. E talvez até estejam em contato com alienígenas e usem tecnologia alienígena para a guerra. É por isso que tudo isso foi abafado. Durante décadas, todos negaram OVNIs e alienígenas. Agora, deixe-me terminar essa entrevista com algo realmente chocante. Quando eu tinha 6 anos, sou de Tel Aviv, nasci aqui. Eu
Eu estava brincando em um grande jardim, um jardim árabe em Chedevot Shil, Boulevard Rochelle e Uda Levi. De repente, na minha frente, eu vejo uma enorme esfera de luz. Ela está pulsando e da luz, algo atinge minha testa. Foi tão tangível e duro que eu caí na grama. Corri para casa para contar para minha mãe, mas ela não acreditou em mim. Ela pensou que eu estava imaginando aquilo ou inventando a história. Mas essa história era tão poderosa que decidi não me afastar dela. Escrevi sobre isso nos meus livros. Falei sobre isso em documentários. Há 20 anos, um documentário da BBC. Um documentário sobre mim foi exibido em Israel, onde estou contando essa história. No dia seguinte, recebo um telefonema de um oficial da Força Aérea de Israel, que me diz: Uri, eu estava lá, eu te ouvi ontem à noite e te vi, sabe? Eu pulo no telefone. O nome dele é Avram. E ele me conta que era um jovem soldado da Força Aérea, oficial, caminhando para o apartamento da mãe dele no Boulevard Rochelle. E ele vê essa esfera de luz. Então ele presenciou esse momento. Bem, eu tenho que dizer, Uri, você é uma das poucas pessoas com quem conversei que teve tantas experiências interagindo e vendo o que poderia ser prova de vida alienígena. Acredito que muitos esperam ver algo definitivo nesses arquivos do Pentágono. Obrigada pela participação. Agora vamos para um intervalo comercial. Muito interessante. Meus amigos, este é o Global Live. Sou Natasha Kirschik. Foi um prazer ter vocês aqui. Até a próxima semana.